Foi uma manifestação, né, uma tentativa de manifestação pacífica contra a lei do passe que havia sido implementada e o que seria essa lei do passe. As pessoas negras deveriam portar uma carteirinha identificando quais eram os locais que elas poderiam transitar. E mesmo nessa tentativa dessa manifestação pacífica, a polícia reprimiu de uma forma extremamente violenta e acarretou na morte de 69 pessoas, né, isso em 1960. Eu acho que um dos principais benefícios dessa data, dessa institucionalização dessa data, né, é dizer que existe um racismo que não se apresenta apenas cotidianamente. Ele é um racismo institucionalizado por aparatos do Estado e ele é um racismo estrutural, ele faz parte, né, ele está arraigado em diversas sociedades pelo mundo, inclusive a sociedade brasileira. E quando a gente fala assim em apartheid, a gente acha que é algo que é muito longínquo nosso, né? Que é algo que é típico lá da África do Sul. Mas quando a gente pensa assim nos microespaços, a gente também percebe um microcosmo velado. Igual, por exemplo, quais são os lugares dentro da cidade de Juiz de Fora, ainda hoje, em 2020, que circulam negros e circulam brancos, né? Esses lugares são muito bem demarcados. A gente, sei lá, cerca de uns 4, 5 anos atrás, a gente percebeu dentro... como foi reprimido os meninos, por exemplo, do Dom Bosco, bairro tipicamente negro da cidade, que queriam transitar no Independência Shopping. Mas se qualquer aluno de escolas classe média da cidade resolver juntar o seu grupinho e ir lá passear no shopping, por não serem negros, não vão ter essa mesma forma de repressão. Eu estudei em escola particular e eu lembro que nos primeiros anos eu era a única negra e eu não podia participar das brincadeiras. Todo mundo se juntava no recreio para brincar, eu passava o recreio sozinha porque eu era a única negra. De ser chamada de cabelo de bombril, de carvão, nossa, uma infinidade de coisas. Eu acho que é uma situação que acontece com diversas mulheres negras, que é você estar no primeiro dia de trabalho e uma pessoa te perguntar se você é a menina da limpeza, né? Eu acho que essa acontece com diversas mulheres negras. Diversas mulheres negras relatam essa situação. Ou desde você estar na faculdade, fazer um trabalho e o professor perguntar se foi você realmente que escreveu aquele trabalho, né? Um questionamento que é feito para você e para nenhum outro colega de classe. Eu atendia no consultório, as pessoas marcavam comigo o telefone e chegavam na porta, psicóloga está? Na semana que eu havia sido aprovada para entrar no doutorado, aí eu atravessando a Rio Branco, ali naquele trecho com a Marechal, assim, né? Tem um semáforo ali, né, indo pro lado do fórum. E aí uma senhora, né, começou a conversar comigo, assim, toda doce, toda educada, né, uma senhora branca, se observava que morava na Redondeza. E aí ela virou para mim e falou assim: nossa, mas você é tão educada, você não quer trabalhar lá em casa, né? Eu estou precisando de uma empregada. Eu reuni os meus amigos para a gente almoçar lá, porque é sempre um espetáculo. A gente entra, aquele grupo de mulher preta, aí todo mundo fica olhando, já teve caso de gente que ficou olhando o que o garçom está servindo na nossa mesa. E teve um caso, um dia que eu estava com turbante, da pessoa perguntar se eu era brasileira, porque acha que a gente está ali, né? Ah, não pode ser brasileira. E me falar que ela sempre foi doida para aprender a amarrar aquele pano. Eu sou filha de uma empregada doméstica com um mecânico. E por ser filha única, eu tive assim, o privilégio em relação aos meus outros colegas de bairro, por exemplo, de ter um investimento maior na educação que eles assim, não tiveram. Mas isso assim, não é a tal da meritocracia, não é nada disso, sabe? Foi uma oportunidade que eu tive, que eu acabei rompendo um sistema que não era para eu estar, que essas pessoas, outros colegas não conseguiram atingir. É um crime perfeito.
E ele é um crime perfeito por quê? Porque quando você sofre situações racistas, você acredita por um instante que você é culpado de ter sofrido aquilo. Então, quando eu chego no meu ambiente de trabalho, um colega me pergunta se eu sou a menina da faxina, eu imediatamente me pergunto por que eu não vim com outra roupa, por que eu não estou vestida de outra forma, por que eu não estou de um outro jeito. Mesmo assim, você fazendo parte de movimentos negros, você sabendo quando você sofre uma injúria, uma situação de racismo, como você deve se portar, mas que na hora que você vivencia, o choque ele é assim completamente diferente. Às vezes ele, né, te dá uma congelada nessa situação. A lei é muito específica no sentido de punir, no caso de você, vamos supor, negar o emprego para uma pessoa negra. Se você simplesmente fala, não temos vagas, a lei não cumpre. Você tem que falar, eu não quero você aqui porque você é negro. E você ainda tem que ter uma testemunha. A gente não tem nenhum caso de condenação por racismo no Brasil. Quando a pessoa te ofende verbalmente, que são os casos mais comuns que a gente vê, esses são considerados injúria racial. É a liberdade de expressão. Tenho o direito de falar o que eu quero. Você tem direito de falar o que eu quero desde que não ofenda o outro. Se você ofendeu o outro, você tem que estar disposto a sofrer as consequências disso. Eu entrei na faculdade, como eu brinco, no século e no milênio passado. E tinha exatamente assim, um negro na minha turma, que era eu, tinha um negro na turma anterior, né, no curso de História, e um na turma posterior. 10 anos depois, quando eu volto para fazer especialização, mestrado, doutorado, essas coisas, e aí que já tinha a lei das cotas, eu fiquei imensamente feliz de ver o campus colorido. Acho que a nossa prioridade é o quê? Trabalhar com a população negra para que essa população, primeiro, tenha consciência dos seus direitos, né? De que é o racismo, como ela pode se proteger do racismo, de que não é uma coisa que ela tem que aceitar. Segundo, para que ela aprenda sobre sua própria história, sua própria cultura, para que ela tenha referência. Tem os grupos organizados, né? Os diversos movimentos negros, mas também tem os pretos em movimento, os negros e negras em movimento. Né? E estar inserido num coletivo, estar inserido num grupo, não quer dizer que você não lute diariamente, né? Não quer dizer que você combata a opressão. Existem diversas formas e diversas ferramentas de se combater o racismo. Né? Eu não nasci numa família organizada, né, em coletivos, em grupos do movimento negro, mas nasci numa família que sempre me disse que eu era negra. Nós não temos, né? Se hoje nós temos bonecas negras para as crianças negras, isso é fruto da conquista do movimento negro. Hoje a gente tem uma lei que diz que temos que ter história e cultura afro-brasileira, africana, nas escolas e em todos os níveis de ensino, que também é uma conquista do movimento negro, porque às vezes as práticas racistas estão nas pequenas coisas, né, numa palavra, num gesto, às vezes num silêncio. A partir das artes cênicas, falar sobre racismo e diversas opressões que se conectam com o racismo. O nome As Roots, ele vem de uma inspiração a partir da atriz Ruth de Souza, né? Que foi uma das primeiras atrizes da televisão brasileira, foi a primeira protagonista de uma novela brasileira e também foi integrante do Teatro Experimental do Negro, né? Que foi um teatro criado pela Abdias do Nascimento na década de 40, então foi trabalhadora doméstica. Então o Teatro Experimental do Negro, ele vem com essa pegada de tirar, a partir da estética do oprimido, também pegar pessoas negras que se interessem em fazer arte e que façam arte. Que a gente acredita nessa arte como uma forma de comunicar, né? De comunicar como uma arma, uma ferramenta política, de conscientização, de reflexão. O público que a gente atinge é muito diverso e a gente sempre nota que causa um espanto ou causa uma admiração, né? A gente tem muito esse retorno de pessoas negras, né? Que é se ver representado pelas coisas que a gente fala.
trabalho do projeto Diversidade ele é muito importante, né? Porque o Diversidade começa em 2005 com o Fludualdo, que chegou aqui na Câmara trabalhando a questão do relacionamento com a pessoa com deficiência. E aí eu começo a trabalhar com ele e ele começa a ver o quanto que é importante também trabalhar a questão racial. E aí ele me chama, me convida para trabalhar a questão racial no Diversidade. Mas a temática do racismo ela ainda é muito necessária de ser trabalhada, né, com projetos de educação, né, que a gente chama de educação permanente, educação continuada, porque a gente forma multiplicadores e a gente, através da educação, é que a gente vai conseguir combater o enfrentamento ao racismo. Tem sido bastante discutido agora nos últimos anos, né, principalmente, que é mostrar para essa população não negra, né, essa população branca, todos os seus privilégios, que é o privilégio de você poder andar na rua e não ser tido como suspeito, que é você poder entrar numa loja e o segurança não ir atrás de você procurar um emprego e mesmo que você tenha as mesmas qualificações que uma outra pessoa e você não ser já de cara desqualificado em função da sua cor. A gente fala a partir de um lugar que a gente ocupa, de uma posição que a gente ocupa dentro dessa sociedade, que é o de mulher negra, mas a gente atinge pessoas brancas. Então, da mesma forma que a gente quer falar do que é ser mulher negra nessa sociedade, a gente também quer mostrar para pessoas o que é ser uma pessoa branca, né? O que é ser branco. Então, que branco é esse que me diz que o meu cabelo é ruim? Que branco é esse que me diz que o meu corpo é uma fantasia no período de carnaval? Né? Que branco é esse que me coloca em um determinado espaço? Não, você tem que ficar você é do lado, você não pode descer para o centro da cidade. Que diz que determinados espaços no centro da cidade são para determinadas pessoas. Então esse questionamento, esse desconforto, né? Porque se a gente causa um reconhecimento, né, entre pessoas negras, se há esse reconhecimento na nossa atuação, existe também um desconforto de algumas pessoas. E esse desconforto é o que vai causar reflexão. Do ponto de vista da saúde física, uma série de doenças que são específicas, que atingem, na sua maioria, a população negra, e por isso a gente precisa de políticas públicas específicas. No caso da saúde mental, hoje em dia o Conselho Federal de Psicologia já reconhece, né, que o racismo causa sofrimento psíquico. Então, por isso, a gente precisa que os profissionais de saúde sejam formados para trabalhar com pessoas negras. Falar de saúde, né, com esse atravessamento do racismo, do quanto o racismo impacta na saúde das populações brasileiras, da população negra brasileira. Então essa é uma medida, uma política pública existente, ainda pouco divulgada e nesses tempos tem sido menos divulgada ainda e crucial para se pensar nessa população, na longevidade dessa população, né? No quanto essa população pode acessar a saúde, pode ter saúde. Eu não estou aqui pelo meu mérito, eu estou aqui porque teve gente pra caramba preta que sofreu, que lutou, que foi reprimida para permitir que nesse momento eu tivesse voz. E essas pessoas continuam, né, existindo, né, nas nossas periferias de alguma forma. Então essa reflexão ela é amplificada com essas datas, porque a luta ela é cotidiana, ela é diária. Então é necessário sim falar, marcar essas datas, marcar as datas dos dias de combate ao racismo no mundo. Onde as pessoas respeitassem as diferenças e as escolhas diferentes, sem julgar e sem tratar com desrespeito. Esse seria o mundo ideal. O mundo que a gente quer.